abençoe. Amados, recapitulando, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus tirou por detrás das malhadas. O pessoal está falando que está igual novela, mas que está melhor porque estamos trazendo para a nossa realidade. Essa é a proposta da palavra de Deus. Não voltar vazia, mas consolar, confrontar, restaurar, né? A proposta da palavra é exatamente essa. Ela não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. E nós estamos vendo a história do homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que, quando era um adolescente, né? Mãe, Landa é amiga do Adriano. Ô, Landa, seja bem-vinda! Ó, que bênção! E a palavra do Senhor diz que esse rei que por uma noite de amor, por uma noite de paixão, boa noite, Ione linda! Esse rei viu uma mulher, mandou buscá-la, enfrentou tudo para poder ficar com ela, mas essa paixão avassaladora deixou o nosso rei cego, deixou o nosso rei com o coração cauterizado. Vimos isso esses dias. E ontem, quando nós terminamos, nós paramos naquele momento em que a palavra do Senhor diz que Natan confrontou Davi, né? E hoje eu quero lembrar para você uma coisa muito importante. Aquele homem segundo o coração de Deus, aquele homem que enfrentou tantas batalhas, aquele homem que olhava para onde Deus olhava, se importava com o que Deus se importava, sentia o que se passava no coração de Deus. Aquele homem que era tão íntimo de Deus, que era amigo do Pai, que ouvia a voz de Deus. Ele foi enganado. Ele recebeu um dardo tão violento do adversário que ele trouxe muita consequência séria para a vida dele. Ele perdeu a paz. Ele perdeu o equilíbrio. Ele perdeu o controle. É muito perigoso quando você brinca com o pecado. É muito perigoso quando você embala o pecado. Pastor, o que é embalar o pecado? Embalar o pecado é pensar que dá para levar, que dá para poder continuar, porque ninguém vai perceber. Eu falo no discipulado que se a pessoa caiu é porque ela chegou muito perto da ribanceira. A primeira coisa que nós temos que fazer, perceber o perigo, corre, foge. Falamos que Davi poderia ter entrado correndo para dentro de casa e trancado a porta, mas ele se deixou levar, ele se deixou embalar. Por quê, querido? Por quê? Por causa da carência, por causa do vazio, a ansiedade. Você já viu que algumas pessoas, quando elas estão nervosas, ansiosas, elas comem muito, outras não comem, outras fumam, outras bebem, outras usam drogas, outras procuram aliviar na vida sexual, outros se enveredam pelo vício da pornografia, buscando alívio, buscando algo que preencha aquele vazio, que tira aquela ansiedade, aquela inquietação. Quem disse que Davi estava tranquilo? Ele podia estar agitado, ansioso, pensando nos soldados, e aí veio o dardo inflamado, veio aquele laço. E no final das contas, para se livrar, Davi fica tão cego, que ele chega a mandar matar aquele homem. Tá certo? Chegamos nesse ponto em que ele é confrontado por Natan. Ele perdeu a paz, queridos. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Isaías 57, verso 2. Hoje me deram uma ideia de tentar bolar um quadro aqui atrás e deixar todos os versículos já anotados, para você ir anotando. Então, a gente vai melhorando as coisas com o tempo. Mas Isaías 57, 2 fala assim, que entra na paz e no descanso na cama quem anda em retidão. Davi perdeu a paz, porque ele largou a retidão. Davi perdeu a paz, porque ele deixou a sua integridade em troca de uma noite de prazer. Quantas pessoas perdem a paz por uma noite de prazer, por uma traição, ou por um golpe que deu, por um negócio ilícito, por enganar ou trair alguém? A palavra do Senhor diz que Davi perdeu a paz. Isaías 57, verso 2 diz, entra em paz e descansa na sua cama,
aquele que anda em retidão. A pessoa que não anda em retidão, ela fica ansiosa, ela fica inquieta, ela fica agitada, ela perde o sono. Muitas vezes ela dorme à base de remédios, de calmante. Por quê? Porque a alma dela está agitada, a alma dela está inquieta. Talvez por uma culpa, talvez por um ressentimento, por uma falta de perdão, né? Então, a palavra do Senhor nos diz que o nosso rei, o amado rei Davi, agora está em conflito, agora está em dificuldade, agora ele está agoniado, ele está desesperado. Por quê? Porque ele caiu num laço. É o ciclo da maldição, autodegradação. Ele começa na sua busca intensa e desesperada para preencher o vazio, ele acaba se envolvendo com a mulher de outro homem, sabendo que naquela época a mulher e o homem que fosse apanhado em adultério seria apedrejado, né? Pagariam com a vida. O nosso herói perdeu a paz, o nosso herói perdeu o descanso, ele não tem mais como entrar em descanso. Agora deixa eu te falar uma coisa, devia ser terrível. Primeiro, Provérbios 11, verso 6, diz que o desejo do infiel o aprisiona. O desejo do infiel é prisão, é corrente, é cativeiro. Por quê? Porque ele anda por caminhos tortuosos. Olha o que diz Provérbios 10, 9. O que segue veredas tortuosas é descoberto. Ele perdeu a paz, ele não tinha mais descanso, o seu desejo o aprisionou e ele seguiu por veredas tortuosas. Agora deixa eu te falar uma coisa, para mim e para você. Hebreus 4, verso 13 diz: nada na criação, nada ficou oculto aos olhos de Deus. Tudo será descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Eu e você prestaremos contas da nossa história, dos nossos pecados. Haverá um dia do acerto de contas. E a palavra diz mais. Jó falou isso. Jó 34, 21. Ele falou assim: Deus vê o caminho do homem e enxerga cada um dos teus passos. E ele viu, lá em 2 Samuel 11, que Deus viu o que Davi fez e não gostou. Veio o confronto com Natan. Natan vai para casa. E eu posso te falar de coração, vamos abrir um pouco a nossa mente. Imagina Davi olhando para aquela mulher que está esperando um filho teu, ou já tinha ganhado um filho, quem sabe amamentando. Quem sabe o rei entra nos seus aposentos e olha para aquela criança nos braços daquela mulher, ela lá amamentando ele, o cheiro de bebê, as roupinhas de bebê pela casa, e ele olha e pensa assim: ele vai morrer, essa criança vai morrer por causa do meu pecado, por causa do que eu fiz. E a palavra do Senhor diz que Davi busca o Senhor em jejum e oração, prostrado em terra. Davi fica 7 dias orando, jejuando, prostrado com o rosto em terra, clamando, se arrependendo, porque só o arrependimento genuíno pode trazer libertação. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito. Às vezes o que nós achamos que estamos levando vantagem, porque conseguimos alguma coisa através de prejudicar o outro, de trair ou ter uma vida dissimulada, achamos que estamos levando vantagem quando na verdade estamos espalhando sementes pela terra. Estamos deixando sementes a cada passo que damos. As nossas escolhas são sementes. Nós espalhamos sementes com os nossos comportamentos, com a nossa forma de agir, de negociar, de amar, de tratar. Estamos espalhando sementes. Estamos deixando um legado para o filho, um legado para a filha. Davi, naquele momento ali do seu pecado,
Ele deixou um legado cruel. Ele olhava para aquela criança e o coração dele pesava e ele foi para o joelho, se prostrou com o rosto em terra, chorando, lamentando, sem comer, sem beber, sem se banhar. A palavra do Senhor diz que os servos de Davi, olha só, que os servos de Davi ficavam sem saber o que fazia com ele. Ele não come, ele não responde a gente, ele não fala nada. Só que a criança morre 7 dias depois. Davi escuta eles cochichando e eles falam assim: agora, como que nós vamos falar para ele? Se sem falar que a criança morreu, se a criança ainda viva, ele estava agindo dessa forma, o que esse homem vai fazer quando nós dissermos para ele que a criança morreu? Eles estavam cochichando, Davi ouviu, né? Eles cochichando ali, perguntou o que tinha acontecido. Espera só um minutinho que tô fazendo barulho. Espera aí um pouquinho, gente. Eita, tive que fechar a porta ali que eu deixei aberta. Davi escuta aqueles homens cochichando e chega e pergunta: a criança morreu? E eles: rei, a criança morreu. Davi, depois de uma semana sem comer, sem beber, depois de uma semana sem se banhar, Davi se levanta, se lava, se perfuma e onde que ele vai? Para a casa do Senhor. O que ele vai? Ele vai para a casa do Pai. Aí eu quero te falar uma coisa. Imagina a dor de Davi quando ele chegou na casa do Pai. Deve ter passado um filme pela cabeça dele. O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz do meu chamado? O que eu fiz com a minha história? O que eu fiz com a confiança que o Senhor tinha em mim? E a palavra do Senhor diz que ele ficou um tempo na casa do Senhor, depois que o filho morreu. E a Bíblia diz que depois ele voltou para casa, ele pediu pão e ele comeu. Ele ficou uma semana chorando e se arrependendo. Uma semana clamando. Eu fico imaginando ele perguntando: Senhor, por quê? O que eu fiz? Deve ter passado pela cabeça dele, quando ele estava no pasto, que ele tinha intimidade com Deus, que ele ouvia a voz de Deus. Deve ter passado na cabeça dele quando ele enfrentou aquele leão. Quando ele chegou naquele dia lá, Israel estava sendo afrontada por Golias e ele venceu Golias com aquelas pedras do ribeiro. Ele deve ter se lembrado das batalhas, das vezes que fugiu de Saul e que Saul poderia ter matado ele, mas o Senhor o livrou. Naquele momento que ele estava ali na casa do Senhor, deve ter sido um momento tão doloroso. Os 7 dias e a casa do Pai ali, ele relembrando o que eu fiz, o que eu perdi. A palavra do Senhor diz que quando perguntaram para ele, né, por que ele estava saindo, se levantando, ele falou assim: olha, enquanto a criança vivia, eu jejuei, eu chorei, porque quem sabe o Senhor se compadecia de mim. Agora que morreu, por que continuaria? Eu vou até ela, mas ela não vem até mim. Davi, querido, começou a perder aí. Davi começou a perder por aí. E preste atenção, a Bíblia diz que ele consolou a sua esposa no luto. E ela teve outro filho, e o seu nome foi Salomão. As dúvidas de vocês vão mandar para mim pelo WhatsApp ou pelo comentário, aí no próximo eu vou responder. Tá bom, gente? Hoje eu respondi algumas dúvidas. Tudo que você quiser saber, vai mandando que a gente vai te respondendo depois. Agora eu não consigo nem ler as letrinhas, é pequenininha. Mas o que eu quero te falar? Tudo que nós fazemos, nós somos uma soma de experiências. Muita coisa que a gente herda e se torna maldição. Eu me lembro de uma vez,
quando a pastora Tânia Tereza, ela é juíza federal e pastora. Vou pedir alguém da equipe para colocar o testemunho dela aí nos comentários. Ela é minha discipuladora, é uma mulher de Deus, já me abençoou muito a nossa igreja. E eu me lembro que ela contou uma história muito forte a respeito de maldição. Ela falou de um menino que o pai era pastor, e o pai tinha um escritório, e ele se fechava naquele escritório, e ele falava que ele estava preparando mensagem para ninguém entrar. E ficava até altas horas da noite. Um dia o menino acordou, escutou o pai gemendo, achou que o pai estava passando mal, e o pai, ele olhou pelo buraco da fechadura, e o pai estava se masturbando diante de um filme de pornografia. O menino não entendeu, mas toda noite ele ia lá olhar o pai pelo buraco da fechadura. E aí, um dia o pai termina o que estava fazendo, e o menino aprendeu o vício com o pai, aprendeu a se masturbar vendo o pai. Só que o menino, naquele dia que o pai terminou, o filho não. Não, vocês vão colocar só o testemunho da pastora Tânia, esse é depois. E aí, a palavra do Senhor diz que esse menino, excitado, o pai terminou, desligou o filme, escondeu, esse menino correu para o quarto, excitado, e estuprou o irmãozinho, de 4 ou 5 anos. Mais tarde, a pastora Tânia está atendendo um homem já adulto, que tinha problemas de pornografia, que tinha problemas de pedofilia, e ele começa a contar a história dele, e ela, no mapeamento, descobre que tudo começou lá na infância. Uma maldição? Sim, uma maldição, mas um comportamento aprendido. Tem maldições que se instalam, que vêm de outras gerações, mas tem maldições que são comportamentos que a criança aprende. A criança vê o adulto fazendo e acaba também fazendo, e aquilo se torna um ciclo maligno e vicioso na vida dela. Nós vamos ver aqui agora, daqui para frente, algumas situações dentro da casa de Davi, muito semelhantes ao caso secreto que Davi teve. Nós vamos ver os filhos sendo afligidos e perturbados por sentimentos e relacionamentos muito semelhantes e parecidos com o de Davi. Inclusive, quando Deus fala que assim você pegou essa mulher escondido, mas outro pegará suas mulheres na frente de todo mundo. Quem fez isso foi Absalão. Absalão pegou as mulheres do pai, pegou as concubinas, deu uma festa no terraço, e todo mundo viu que Absalão estava ficando com as mulheres do pai. Então, às vezes, algumas coisas que a gente faz sem perceber, acha que a criança não está notando. A mãe, o filho se tornou ladrão, o filho roubava. E quando você vai fazer um mapeamento e pergunta para o homem já adulto, quando foi que ele começou a roubar? E você vai pesquisando, você vai perguntando, e quando você chega na infância, em torno de uns 5 ou 6 anos, ele começa a contar que todos os dias o pai chegava bêbado e a mãe roubava dinheiro na sua carteira. E ainda olhava para ele e falava, ó, não fala para o teu pai. No dia seguinte, o pai abria a carteira, tá faltando dinheiro aqui. Tá faltando dinheiro aqui. A mulher, não, você bebe, seus amigos na rua, deve ter tirado, deve ter roubado. Porque é assim que você faz e tal. Mas o filho sabia que era a mãe que aproveitava de que o pai estava bêbado, tirava dinheiro na carteira dele e o filho assistia. Um comportamento aprendido, que se tornou o quê? Uma maldição. O menino também aprendeu a tirar as coisas escondido. O menino também começou a tirar dinheiro escondido na carteira do pai. E já na fase adulta, ele estava na prisão porque se tornou um ladrão. Então tem muita coisa que, sem perceber, nós plantamos.
nós plantamos. Você vai pegar uma pessoa, muitas vezes que está no adultério, que traiu o esposo ou a esposa, e você vai olhar na linhagem dele, na vida dele, no histórico dele. Houve muita traição, houve muita coisa que ele viu e ele está carregando aquilo. Quem estava comigo hoje de manhã, às 11h30, viu que nós falamos a respeito do Lázaro, que saiu do sepulcro, mas cheio de faixas enrolados, e que precisava de ajuda para alguém arrancar. Quem viu, percebeu. Muitas vezes nós passamos pela vida, mas moramos em sepulcros, vivemos do passado, carregamos traumas, histórias terríveis. Se nós formos avaliar o que Davi fez, Davi derramou sangue. Davi derramou sangue inocente. Quando ele derramou sangue inocente, ele abriu uma brecha para espíritos de morte se estabelecer na sua linhagem, na sua descendência. Já tivemos mapeamento que a pessoa chega, ela briga no trânsito, ela sai carregando faca para matar, ela quer matar, ela fala que vai matar, ela tem sede de ver sangue derramado. E quando você vai mapear a história da pessoa, você descobre o quê? Tinha um avô que era matador de aluguel. Tinha um avô que recebia para matar, matava por encomenda. O pai morreu assassinado, um irmão morreu assassinado, e agora o filho está lutando contra o desejo de vingar de alguém por coisa boba. Mas o que? Existe ali um espírito de morte. Ele recebeu um direito, o sangue inocente foi derramado. O que nós encontramos aqui na vida de Davi? O sangue inocente de Urias foi derramado. O que Deus falou lá com Caim? O sangue do seu irmão clama da terra. O que acontece agora? O espírito, o vingador de sangue, se estabeleceu na casa de Davi. Morreu a criança. Outros vão pagar com a vida. Mas eu quero te chamar a atenção para os nossos dias hoje. Pastora, Davi estava lá no Antigo Testamento. Por que Deus deixou registrado? Por que ficou registrado aí? Para nós aprendermos. Para não termos que passar pela mesma trilha, pelo mesmo caminho. Vou te falar mais. O que nós precisamos fazer? Muito cuidado. Muito cuidado. Quando nós colocamos aí nos comentários, posso te ajudar? Pode me chamar e tal. Tem pessoas que fizeram. A gente não sabia que ia ser assim. Nós não sabíamos que ia ter o distanciamento social. Nós não sabíamos. Eu estava comentando com as meninas que Deus nos preparou. Nós tivemos 4 anos fazendo discipulado, ouvindo, atendendo. E o discipulado, ele é doloroso às vezes. Porque você se vê, muitas vezes, tendo que ser Natan na vida do outro. Você muitas vezes tem que falar o que ele não quer enxergar. Tem que falar o que ele não quer ouvir. Porque você é responsável para dar suporte, para ajudá-lo a crescer. Se Davi, querido, tivesse procurado Natan antes de ter mandado matar Urias, todas essas situações que nós vamos ver aqui não teria acontecido na casa de Davi. Tem uma frase que nós falamos muito no discipulado: quem confessa a tentação não confessa pecado. Por quê? Porque quem confessa a tentação, ele está ali colocando o coração dele para fora, ele está derramando diante do pastor, do discipulador. Ele está o quê? O que o Tiago fala? Confessai as vossas culpas uns aos outros para ser curado. Por que eu tenho que falar? Mas não é com qualquer um. Sheila acabou de colocar aí, eu posso te ajudar? As pessoas que estão ouvindo a palavra, muitas estão sendo confrontadas. Muitas estão sendo atacadas por espíritos malignos. Eu vou dar uma pausa para te falar, para responder uma pergunta.
Alguém perguntou para mim hoje, se eu não sinto a unção, se eu não sinto a presença de Deus, será porque tem algo para ser tratado na minha vida? Se eu não consigo sentir nada, será que é porque eu tenho algum problema, tem amarras, tem ataduras que estão me prendendo? Deixa eu te falar uma coisa que eu respondi para essa pessoa. Não confunda unção com emoção. Unção é uma coisa, emoção é outra. Tem gente que acha que unção é a mesma coisa de emoção. Se tem unção, eu vou pular, eu vou chorar, eu vou me quebrantar. Não, a unção é indiferente da sua emoção. A unção, você sente a presença de Deus, você sabe do que precisa fazer. Você pratica a palavra. Então, às vezes, eu não estou sentindo a emoção, mas a unção está comigo. A unção está sobre mim. A unção não tem nada a ver com a emoção. A unção traz emoção. Mas a emoção não quer dizer que tem unção. Consegue entender? Vamos lá. Por que nós precisamos, falar, colocar para fora? Olha o que o próprio Davi escreve no Salmo 32, verso 5. Enquanto escondi o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Depressão, angústia, aflição. Enquanto a minha vida, eu tinha quartos escuros, eu tinha áreas da minha vida que estavam no império das trevas. Enquanto escondi o meu pecado, meu corpo definhava de tanto gemer. Lembra lá de Isaías 57? Saiu do descanso, perdeu a paz, não consegue dormir. Aí a palavra do Senhor diz, que ele diz assim, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim. Eu queria ir, sem confessar, sem tratar, sem resolver, eu estou indo. Mas a mão do Senhor me segurava, me impedia de avançar, de ir. E ele fala assim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Aí ele diz, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha a importância de colocar para fora. Sabe, queridos, tem gente que fica ali, engasgado, entalado a vida toda. Neidinha Silvestre do meu coração. Meu Deus amado, que internet maravilhosa. Olha quem apareceu. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás, eu e o pastor Antônio atendemos um caso em Belo Horizonte. Estávamos em Belo Horizonte ainda. E essa mulher tinha câncer. Já foi provado cientificamente que o câncer pode ser gerado por uma raiz de amargura, ressentimento, E essa mulher, ela tinha um ressentimento muito grande, muito. Qual que era a história dela no mapeamento? O que descobrimos? O marido dessa mulher pediu a separação porque ele tinha uma amante. Ele arrumou uma amante. As crianças eram pequenas. Ela, para não chocar, para não traumatizar as crianças, ela não deu o divórcio, a separação. O que esse homem fez? Ele pegou a amante e levou para dentro de casa. E aquela senhora começou a criar os filhos e a conviver com aquela situação. Ela dentro de casa com os filhos e a amante morando todo mundo na mesma casa. O tempo se passou, tudo acabou, os filhos cresceram e ela, no mapeamento, começamos a trabalhar o perdão, o ressentimento, libera aqui, enquanto escondi o meu pecado. Qual que é o pecado? Ressentimento, amargura. O meu corpo definhava de tanto gemer, ela estava morrendo. Ela precisava liberar o perdão. E sabe o que aconteceu? Quando começamos a trabalhar os sentimentos daquela mulher, quando começamos a trabalhar a cura, liberar o perdão, soltar o passado, tirar as ataduras que aprendiam,
sair do sepulcro, vir para a luz. Ela foi curada. Ela foi curada. Mas espera, alto lá. Alguns anos depois, nós encontramos com a filha dela. E aí, como vai sua mãe? Minha mãe morreu. Morreu de quê? Minha mãe teve câncer numa outra área aí, ela morreu. Como assim? Deus cura. Quando Deus cura, Ele cura de verdade. Quando Deus cura, a doença não volta. O que aconteceu? E ela começou a contar, pastores, a minha mãe tinha o meu irmão e a nora dela como uma filha. Ela era apaixonada pela nora dela. E o meu irmão arrumou uma amante, igualzinho meu pai fez com a minha mãe. E o meu irmão pediu o divórcio. E a esposa dele, que a minha mãe era apaixonada com ela, não deu o divórcio. Meu irmão pegou a amante e levou para dentro da casa da minha mãe. E a minha mãe começou a reviver tudo aquilo que ela tinha vivido antes. A minha mãe entrou para a caverna, entrou para dentro do sepulcro. A minha mãe entrou para a sepultura, lugar de escuridão, lugar de morte, de desilusão, de ressentimento, de passado. E de lá ninguém mais conseguiu tirá-la. E a minha mãe foi à morte. Maldições que se instalam por causa de brechas, por causa de passado, de situações. É importante falar. Ah, então quando terminar o programa aqui eu vou falar com meu esposo, com minha esposa. Jamais faça isso. Por isso nós estamos falando para você. Tem obreiros aí nos comentários para você procurar e falar. Me lembro de uma certa vez, preste bastante atenção no que nós estamos falando hoje. É importante falar, colocar para fora, consertar, se livrar do peso, sair do sepulcro. Mas olha, Deus é Deus sábio, Deus é Deus de sabedoria. Nós já vimos casos em que para se livrar do peso, a pessoa saía de um retiro e procurava o cônjuge e saía contando todo o passado. Só que tem um detalhe, a pessoa estava no retiro, mas para quem ela confessou não, estava lá fora. Não tinha cobertura, não tinha estrutura, não tinha preparo, e aí destrói o casamento, destrói a família. Por isso que Davi devia ter conversado com Natan, devia ter procurado Natan, devia ter derramado o coração para Natan, devia ter falado com Natan: olha, eu estou sendo tentado, eu vi a mulher de Urias, e o que é mais complicado ainda, a mulher com quem ele ficou era filha de um soldado, de um guerreiro, neta do conselheiro e esposa do seu valente que estava na guerra. Imagina o peso desse homem quando a ficha caiu. Imagina o peso dele quando ele se arrependeu. Vamos lá? O que nós precisamos fazer? Bem, quando nós temos um passado, quando nós carregamos uma culpa, como nós, como Davi, omitimos ou guardamos um segredo, aquele segredo, aquela situação vai tirar o meu descanso, vai tirar a minha paz, vai tirar o meu sono. Ou então eu vou passar a ser uma pessoa dissimulada. Ou então, para proteger a minha reputação, eu vou começar a seguir caminhos tortuosos. É o que a palavra do Senhor diz aqui. O que então que precisamos fazer? Abrir o nosso coração. Lembra lá de Oséias 2,14? Quando o Senhor fala assim: eu vou te levar para o deserto e ali eu vou falar com você. Bem-vindo ao deserto, a quarentena é o nosso deserto. O Senhor nos tirou da nossa rotina, nos colocou no lugar à parte, e sem nós sabermos, sem sabermos que estávamos ali no deserto, Ele se aproximou para falar conosco. E como está falando? Tem gente sofrendo, tem gente chorando, tem gente se arrependendo, tem gente consertando, tem gente voltando para o Senhor. Ele está remexendo, Ele está revirando a nossa alma. Para quê? Para que possamos ser curados. Temos falado nesses dias, nós temos o sangue de Jesus, nós temos um advogado,
Nós temos um juiz que é justo. E temos o promotor de acusação que perde a validade, perde o respaldo, perde a autoridade quando nos colocamos diante do Senhor e abrimos o nosso coração. Porque é só em Cristo que nós sabemos que tem jeito, tem escape, tem saída. Agora eu quero falar uma coisa com você muito, muito importante. Preste bastante atenção. Quando nós éramos crianças, nós pegávamos furúnculo. Não sei se você sabe o que é furúnculo, né? Uns machucados, infecciona e tal. E naquele tempo, como que eles tratavam isso? Meu pai pegava a ponta de uma agulha, esquentava no fogão, a minha mãe segurava a gente, o furúnculo estava ali tudo infeccionado, a gente não podia nem sentar, porque quem já teve furúnculo sabe, ele adora a parte de trás. Não podia ir para a escola, chorava. Aí meu pai vinha, apertava ou então exprimia, cutucava com agulha, hoje não se faz mais isso, né? E ele exprimia, a gente gritava e chorava. E aí ele falava assim, calma. Aí saía, ele falava carnegão. Aí saía aquele bruto daquele carnegão e a gente gritava, para pai, para, já acabou. E ele, não, tem que sangrar. Tem que sangrar porque senão não sara. Ah, amado, meu pai amado, tem misericórdia. Às vezes, o Espírito Santo tem que fazer isso com a gente. Às vezes, o Senhor tem que nos pegar, tem que nos segurar, tem que apertar, tem que espremer. Sabe, a gente tem que gemer, tem que chorar, tem que sentir a dor para poder se posicionar. E aí, eu quero trazer para você uma palavra muito tremenda. Quando eu falo do furúnculo, eu me lembro dessa palavra aqui. Oséias, capítulo 6, verso 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Como assim? Como assim? Deus despedaça, Deus fere? Que Deus é esse? Bem, Davi foi despedaçado. Davi foi ferido. Mas para quê? Para ser curado. Se a pessoa tem um tumor, se a pessoa tem uma enfermidade, o cirurgião vem, leva, marca o dia da cirurgia, leva para o bloco cirúrgico, abre, feriu. Ele cortou, ele teve que ferir para arrancar o tumor, para depois fechar. Às vezes, o Espírito Santo tem que fazer isso comigo, com você. Ele tem que segurar a gente forte, ele tem que abrir, ele tem que arrancar o tumor, para depois ele colocar o bálsamo e curar. Porque se continuarmos do jeito que muitas vezes estamos, o que vai acontecer? Vamos definhar, vamos gemer, vamos tentar levantar, mas a mão dele pesa sobre nós. E aí, no verso 2, fala assim, depois de 2 dias, ele nos dará novamente a vida, e ao 3º dia, ele nos restaurará. Nesses dias aqui de quarentena, ele abriu a ferida de muitos. Ele abriu muitos. Eu atendi pessoas chorando. Eu atendi pessoas que sofreram quando a ficha caiu e elas entenderam o que elas estavam fazendo com elas mesmas e com a própria família. Mas aí, sabe o que acontece? Aqui, ó, no 3º dia, ele nos restaura. Para quê? Para vivermos em tua presença. Amém, queridos? É isso que o Senhor faz. Davi estava sendo rasgado. Davi estava sendo cortado, dilacerado. A alma dele estava sangrando. Eu fico imaginando aquela criança com febre, aquela criança passando mal e Davi perguntando para o servo, como que está o bebê? Ah, hoje ele está com febre. Ah, hoje ele está chorando muito. Ah, ele sente dor. E Davi desesperado, sabendo que tudo que ele estava vivendo foi por causa de uma semente que ele derramou sobre a terra. O sangue inocente. Aí eu pergunto para você, querido,
o que é que nós estamos semeando, o que é que nós estamos deixando pela terra, do que nós temos que arrepender, o que precisamos confessar ao Senhor, o que precisamos falar com Deus. Ah, pastora, quando terminar aqui eu vou procurar meu pai, minha mãe, meu marido. Não, Natan, tem pessoas aí prontas para te ajudar, que foram treinadas para te ouvir, para orar com você. Não sai liberando a sua vida para todo mundo. Não sai contando a vida para todo mundo. Nós precisamos entrar no descanso, deitar e dormir em paz, tirar do império das trevas toda a autoridade que você deu para ele te acusar e te prender. Eu vou te dar um tempo para nós estarmos orando, né? Vou te dar um tempo para a gente tá intercedendo e lembrando que amanhã a gente vai continuar essa palavra. Amanhã você vai ver um momento muito forte, que as coisas dentro da casa de Davi começam a se complicar. Mas o Espírito Santo nos deu um advogado. Davi naquela época não tinha o privilégio que nós temos de pedir a cobertura do sangue de Jesus, de ir na cruz e de saber que, como diz Colossenses 2,15, que ele paga a conta, ele paga a dívida, ele rasga a promissória, ele expõe o adversário publicamente. Podemos comparecer diante do justo juiz, levar o nosso advogado e falar: juiz, Senhor, eu vim aqui para confessar ao Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Nós vamos tirar um minuto para você se apresentar diante do Senhor. Talvez você tenha uma história, um passado, uma dor, uma angústia. Eu preciso falar. Tá vendo aí toda hora nos comentários? Posso te ajudar? Essas pessoas é a minha equipe, que durante a quarentena fizemos um propósito. Quando a igreja fechou, o nosso medo era que as pessoas se perdessem no meio da dor, da agonia, do desespero. Então a gente se uniu para um dar suporte para o outro. E 24 horas por dia ficamos ligados a quarentena inteira, ouvindo pessoas que tentaram suicídio, pessoas que recebiam setas para morrer, pessoas que estavam se divorciando durante a quarentena, que foram traídas durante a quarentena, que perdeu o emprego, que faliu. Nós ficamos ali, trabalhando, intercedendo e orando, para que ninguém se perdesse. Então, hoje, eu sei que muitas pessoas estão sendo confrontadas, porque quando termina a live, as pessoas começam a gritar, a chorar, a pedir socorro. E nós precisamos entender isso. Deus só vai até onde você permite. Deus só vai até onde você deixa. Amém? Vamos te dar um tempo para você estar orando e intercedendo. E preste atenção. A única pessoa que pode mudar a sua história é você e o Espírito Santo. Ah, pastor, mas você? Eu não. Eu posso te ajudar, te orientar, te amar, te consolar, te mostrar, mas a decisão e a escolha cabe unicamente a você. Vamos orar ao Senhor? Vamos interceder ao Senhor? Um minuto para você orar. Esquece o resto agora, gente. Agora é o seu tempo. Ou seu momento com Deus agora. Pensa Davi. Veja Davi naquele quarto, de cabeça curvada, ou deitado com a cara no pó, se lembrando de tudo que ele fez. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Você pode orar ao Senhor agora, nesse momento. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Você pode orar como Davi. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas. Tem jeito, tem escape, tem saída. Restaura a alegria. Fala com Deus Teu agora. perdão é tudo que eu preciso. Derrama o teu coração diante dele. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica
tudo colorido. Faz outra vez. Onde você estiver, você pode orar. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Imagina Davi pedindo isso para o Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. É o Espírito Santo que convence. Na primeira vez. É o Espírito Santo que convence. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Ora, baixei, Como na cantará, primeira vez. ora, baixará, baixei. Estamos diante de Ti, Senhor. A Tua igreja está diante de Ti, amor. A Tua igreja, Senhor, quer de novo a Tua presença como da primeira vez. A Tua igreja. Pede Ele, querido, faz outra vez, Senhor. Você é a igreja onde você está. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. É verdade, Senhor. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Deus faz. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. É o que Ele mais quer, amado. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez nós clamamos. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada vida diante de Ti agora, Senhor. Aqueles que, como Davi, Senhor, perderam o descanso. Aqueles que, como Davi, perderam a paz. Aqueles que, como Davi, não conseguem ver mais nada colorido. Perdeu a esperança, a alegria de viver. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo e pagou o preço. Morreu naquela cruz por nós, para nossa alegria, para nossa ressurreição. Pai, eu te apresento cada vida agora. Esse que está passando por um momento difícil, esse que está passando por um conflito, esse que o coração azedou, o coração empedrou. Ele está como Davi, ele não consegue se arrepender, ele não consegue sentir o peso do que ele fez. E por causa disso, a vida dele está um caos, está tudo amarrado. Mas a tua palavra nos revela, tem jeito, tem escape, tem saída. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Deus muda a sua história, Deus restaura o teu coração, Deus sara as tuas feridas, Deus te resgata, Deus te dá um novo caminho. Ele é o Senhor, aquele que diz: eu vou à tua frente, eu endireito os caminhos tortuosos, eu quebro as portas de bronze e te dou os tesouros encobertos, as riquezas escondidas. É o teu Deus. Davi não teve o que eu e você temos.
Davi não teve a oportunidade que nós temos. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos o Consolador. Nós temos o nosso doce e amado Espírito Santo. Entenda, querido. Entenda. Tem situações, tem fundo de poço que nós caímos. Tem escolhas que nós fazemos, que podem trazer consequências, não só para nós, mas para a vida dos nossos filhos, para a nossa descendência. Amém, amados? Vamos orar amanhã, a gente continua. Quero aqui ver se eu consigo, né, gente, agora, todo dia essa luta. Tentar ver, né, os recadinhos. Amém? Vamos lá ver. Pronto, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Sibeli, ô glória. Gislaine, Deus é misericordioso. Adilson Santos, ô glória. Eita. Marinete Camilo, aleluia. E lá vai eu toda felizinha de novo, olhando os recadinhos. E aí de repente some tudo. Mas é Deus mesmo. Gabriel tá aí chamando você para ser intercessor. Você que tá aí pela primeira vez, eu tô vendo gente nova aí. Nós temos uma equipe de intercessão. Se você quiser fazer parte, procure o Gabriel Sapucaia. Amém? A Neide Silvestre, que está em Atlanta e está conosco hoje. A Neide tem um testemunho maravilhoso. Depois eu vou pedir, se ela permitir, nós vamos compartilhar com você. Amados, a gente está ficando por aí. Tem mais aqui, mas eita glória, hein? Louvado seja Deus. Aleluia. A Fran tá aí, a Jana, Cibele, Estela. Vambora, né, gente? Não dá para ler tudo aqui, mas eu leio depois. 297 comentários, compartilhamento. O culto de domingo teve 83 compartilhamentos. Quer dizer, 83 canais, 83 pontes, portas de oportunidade para alguém se converter, para alguém conhecer Jesus. Você pode ajudar. Lembra da filha, da serva lá na casa de Naamã, que foi usada para Naamã procurar Eliseu e ser curado? Você pode ser instrumento de cura. Vai lá no meu YouTube, eu vou te mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo